Regimento interno da Câmara Municipal de Natal. Paramos no título 6, da tramitação das proposições. Capítulo 1. Das disposições gerais. Artigo 165. Exceto os requerimentos e indicações, todas as proposições, uma vez lidas no expediente, serão despachadas pelo presidente às comissões. Parágrafo 1. Logo após o seu retorno das comissões, a proposição, o parecer e proposições acessórias são publicadas em avulsos e incluídos na ordem do dia. Parágrafo 2. Todas as preposições que constarem na ordem do dia serão disponibilizadas integralmente no site da Câmara Municipal com antecedência mínima de 3 horas contadas do início da sessão. Parágrafo único. Logo após o seu retorno das comissões e proposição, o parecer e proposições acessórias são publicados em avulsos e incluídos na pauta da ordem do dia. Artigo 166. O presidente considerará prejudicada a proposição que, inciso 1, seja idêntica a outra já aprovada ou cuja matéria haja sido regulamentada pela Câmara Municipal por qualquer outro meio. Inciso 2. Esteja apensa a outra quando esta já aprovada for idêntica ou de finalidade oposta àquela. Inciso 3. Apensa a outra que já tenha sido rejeitada e haja identidade entre elas. Inciso 4. Tiver substitutivo aprovado, incluídas na prejudicialidade emendas e subemendas, ressalvados os destaques. Inciso 5. Sendo emendas ou subemenda, tratar de matéria idêntica à de outra já aprovada ou rejeitada. Inciso 6. Ainda sendo emenda ou subemenda, dispuser de modo absolutamente contrário ao de outra de dispositivo já aprovado. Inciso 7. Sendo requerimento ou indicação, tem a mesma finalidade a de outro já aprovado. Inciso 8. Trate da mesma matéria de outra cujo veto tenha sido mantido pela Câmara, salvo se assinada pela maioria absoluta dos vereadores. Inciso 9. Houver perdido a oportunidade para surtir os efeitos objetivados. Parágrafo único. A decisão presidencial sobre prejudicialidade será comunicada ao plenário, podendo o autor interpor imediatamente recurso ao plenário, que decidirá na ordem do dia da mesma sessão. Artigo 167. Tem tramitação urgente as proposições. Inciso 1. Sobre mudança temporária da sede da Câmara Municipal. Inciso 2. Sobre licença dos vereadores. Inciso 3. Sobre autorização de afastamento do prefeito e do vice-prefeito e concessão de licença dos mesmos. Inciso 4. De solicitação de intervenção estadual nos termos do artigo 22, inciso 12 da Lei Orgânica do Município. Inciso 5. De declaração de vacância dos cargos dos prefeitos e vice-prefeitos. Inciso 6. Vetadas após 30 dias da comunicação dos motivos do veto, quando serão incluídas na ordem do dia, sobrestada qualquer outra deliberação até que sobre o veto se pronuncie a Câmara Municipal. Inciso 7. De iniciativa do prefeito com solicitação de urgência, observadas as regras específicas deste regimento. Inciso 8. Reconhecidas como urgentes por deliberação de 2/3 da Câmara Municipal. Parágrafo 1. Não podem ser reconhecidas como urgentes as propostas de emenda à Lei Orgânica do Município, os projetos de codificação ou de alteração da legislação codificada e nem projetos de alteração ou reforma deste regimento. Parágrafo 2. O regime de tramitação urgente importa em considerar, desde logo, a proposição, dispensadas as exigências e formalidades regimentais até a deliberação final. Parágrafo 3. Não se dispensam a linha A. Leitura da proposição em plenário. A linha B. Sua disponibilização antes da ordem do dia. A linha C. Pareceres orais em substituição às das comissões. Parágrafo 4. Os requerimentos de urgência serão votados na mesma sessão em que forem apresentados. Parágrafo 5. Negada urgência, outro requerimento não será admitido para a mesma proposição. Capítulo 2. Dos turnos. Artigo 168. As proposições em geral são discutidas e votadas em 2 turnos. Parágrafo 1. Cada turno é composto de discussão e votação.
Parágrafo 2. A proposta de emenda à Lei Orgânica do Município de Natal é discutida e votada em 2 turnos, com intervalo de 10 dias úteis entre um e outro, vedada a dispensa de intertício. Parágrafo 3. Terão apenas uma discussão. Alínea A. Projetos de decretos legislativos e resoluções. Alínea B. Requerimentos, moções e indicações. Alínea C. Recursos contra ato da mesa diretora. Alínea D. Pareceres e relatórios. Capítulo 3. Da discussão. Artigo 169. Discussão é a fase do turno de apreciação das proposições destinadas ao debate. Parágrafo 1. Todos os vereadores podem discutir qualquer proposição pelo prazo de 3 minutos, duplicados aos líderes da bancada e ao autor, falando cada um apenas uma vez. Parágrafo 2. O primeiro subscritor do projeto de iniciativa popular ou representante que houver sido previamente designado pode falar à Câmara Municipal para defendê-lo, sendo-lhe concedida a palavra antes de ela ser facultada aos demais vereadores e pelo prazo de 10 minutos. Parágrafo 3. O autor da proposição será prioritariamente o primeiro a discutir, dispensando sua prévia inscrição. Artigo 170. A proposição pode receber emenda no plenário enquanto não encerradas as discussões. Artigo 171. Encerra-se a discussão pela ausência de oradores. Seção 1. Do à parte. Artigo 172. A parte é a interrupção consentida, breve e oportuna do orador, para indagação, esclarecimento ou contestação, relativos à matéria em debate, não podendo ter duração superior a 2 minutos. Parágrafo 1. O vereador só poderá partear o orador se lhe solicitar e obtiver permissão. Parágrafo 2. Não será admitido à parte, alínea A, a palavra do presidente quando na direção dos trabalhos. Alínea B, no processo de discussão. Alínea C, por ocasião de encaminhamento de votação. Alínea D, quando o orador estiver suscitando questão de ordem. Alínea E, quando o orador declarar, de modo geral, que não permite. Alínea F, aparecer oral. Alínea G, em declaração de voto. Parágrafo 3. Os à parte se subordinarão às disposições relativas aos debates em tudo o que lhes for aplicável. Parágrafo 4. Não serão publicados os à partes proferidos em desacordo com os dispositivos regimentais e assim declarados pelo presidente. Parágrafo 5. Os à parte só poderão ser revistos pelo autor com permissão do orador, que por sua vez não poderá modificá-los. Parágrafo 6. O tempo que perdurar o à parte será deduzido do tempo regimental concedido ao orador. Seção 2. Da questão de ordem e pela ordem. Subseção 1. Da questão de ordem. Artigo 173. Questão de ordem é toda dúvida levantada em plenário quanto à interpretação do regimento interno, sua aplicação ou sua legalidade. Artigo 174. Cabe ao presidente resolver soberanamente as questões de ordem, sendo lícito a qualquer vereador opor-se à decisão do presidente recorrendo ao plenário. Artigo 175. Não se admitirão questões de ordem, inciso 1, quando na direção dos trabalhos o presidente estiver com a palavra. Inciso 2, quando se estiver procedendo a qualquer votação. Artigo 176. Se a questão de ordem comportar resposta, ela deverá ser dada imediatamente, se possível, ou, caso contrário, em fase posterior da mesma sessão ou na sessão ordinária seguinte. Subseção 2. Pela ordem. Artigo 177. Pela ordem, o vereador só poderá falar declarando o motivo para, inciso 1, reclamar contra preterição de formalidades regimentais. Inciso 2, na qualidade de líder de bancada para dirigir comunicação à mesa diretora. Inciso 3, solicitar a prorrogação do prazo de funcionamento de comissão temporária ou comunicar a conclusão de seus trabalhos. Inciso 4, solicitar a retificação de voto. Inciso 5, solicitar a censura do presidente a qualquer pronunciamento de voto, a qualquer pronunciamento de outro vereador que contenha a expressão, frase ou conceito que considerar injuriosos. Inciso 6. Solicitar ao presidente esclarecimentos
sobre assuntos de interesse da Câmara Municipal. Artigo 178. Para falar em questão de ordem ou pela ordem, cada vereador disporá de 1 minuto, não sendo permitido a partes. Parágrafo único. O vereador que tiver seu nome citado, direta ou indiretamente por qualquer razão, tenha sido objeto de comentários a projetos de sua autoria ou no qual foi relator, bem como tenha sido objeto de comentários a pronunciamentos realizados no plenário da Câmara Municipal de Natal ou a entrevistas veiculadas na imprensa por outros vereadores, terá direito a 2 minutos para esclarecer imediatamente, após a fala do vereador, autor do comentário, ou em qualquer momento da sessão ordinária previstos nos incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo 114 e sessão extraordinária, ficando a critério do vereador requerente o momento oportuno para seus esclarecimentos, exceto no caso de explicações pessoais, conforme dispõe este regimento interno. Seção 3. Recurso ao plenário. Artigo 179. A decisão ou omissão do presidente em questão de ordem, representação ou proposição de qualquer vereador cabe recurso ao plenário, nos termos da presente seção. Parágrafo único. Até deliberação do plenário sobre o recurso, prevalece a decisão do presidente. Artigo 180. O recurso formulado por escrito deverá ser proposto, obrigatoriamente, dentro do prazo improrrogável de 2 dias úteis da decisão do presidente. Parágrafo 1. Apresentado o recurso, o presidente deverá, dentro do prazo improrrogável de 2 dias úteis, dar-lhe provimento, ou, caso contrário, informá-lo e, em seguida, encaminhá-lo à Comissão de Constituição e Justiça. Parágrafo 2. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final terá o prazo improrrogável de 2 dias úteis para emitir parecer sobre o recurso. Parágrafo 3. Emitido o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e, independentemente de sua publicação, o recurso será obrigatoriamente incluído na pauta da ordem do dia da sessão ordinária seguinte para a deliberação do plenário. Parágrafo 4. Aprovado o recurso, o presidente deverá observar a decisão soberana do plenário e cumpri-la fielmente, sob pena de sujeitar-se a processo de destituição. Parágrafo 5. Rejeitado o recurso, a decisão do presidente será integralmente mantida. Seção 4. Da preferência e do adiamento. Artigo 181. A preferência para a discussão de uma matéria sobre outra poderá ser requerida por vereador deliberando o plenário. Artigo 182. O adiamento da votação de uma proposição poderá ser requerida ao plenário e será possível quando a matéria estiver em discussão, sendo concedida uma única vez pelo prazo máximo de 5 sessões. Parágrafo único. Apresentado mais de um requerimento de adiamento, será votado o que marcar menor tempo. Seção 5. Das votações. Artigo 183. A votação completa o turno regimental de apreciação das proposições. Artigo 184. Considera-se qualquer matéria em fase de votação a partir do momento em que o presidente declara encerrada a discussão. Artigo 185. Havendo substituto à matéria, ele será votado em primeiro lugar. Caso seja aprovado o projeto original, fica prejudicado. Aprovado o substituto, passa-se a votação das emendas em blocos, salvo as que tenham parecer contrário e as que tenham parecer favoráveis. Sendo divergentes os pareceres, as emendas serão votadas uma a uma. Havendo subemenda, ela será votada antes das emendas respectivas. Artigo 186. O vereador poderá escusar-se de tomar parte na votação, declarando simplesmente a abstenção ao responder à chamada, quando. Artigo 186. O vereador poderá escusar-se de tomar parte na votação, declarando simplesmente a abstenção ao responder à chamada, quando, inciso 1, houver interesse pessoal, inciso 2, tratar-se de assunto em causa própria, inciso 3, por qualquer outro motivo de razão ética ou moral. Parágrafo 1. Estando o vereador enquadrado em quaisquer dos itens dos artigos anteriores, deverá declarar o seu impedimento perante a mesa diretora.
Caso não o faça, qualquer outro vereador poderá fazê-lo, mostrando as razões da suspeição do voto. Parágrafo 2. Quando o vereador se declarar impedido em qualquer votação ou tenha sido levantada a sua suspeição, não será tomado seu voto e a sua presença constará apenas para questão de quórum. Parágrafo 3. Quando a presença do vereador impedido exercer qualquer influência no resultado da votação, o presidente da mesa diretora, por determinação própria ou a pedido de qualquer vereador, solicitará que ele se retire do plenário até a votação da matéria. Artigo 187. As deliberações, excetuados os casos previstos neste regimento interno, serão tomadas por maioria simples de votos, presente pelo menos a maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. Artigo 188. Dependem do voto favorável de, no mínimo, 2/3 dos membros da Câmara Municipal as deliberações sobre: inciso 1. Emendas à Lei Orgânica do Município de Natal. Inciso 2. Outorga de concessões de uso de imóveis. Inciso 3. Alienação de bens imóveis. Inciso 4. Alteração de denominações de vias e logradouros públicos. Inciso 5. Aquisição de bens imóveis por doação com encargo. Inciso 6. Aprovação e modificação do plano diretor integrado do município. Inciso 7. Concessão de aforamento e arrendamento. Artigo 189. Dependem do voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara as deliberações sobre: inciso 1. Concessão de título honorífico ou qualquer outra honraria como homenagem póstuma. Inciso 2. Projetos de leis complementares reguladoras das matérias discriminadas no artigo 38. Parágrafo único. E seus incisos da Lei Orgânica do Município do Natal. Eu vou ler de novo, eu me confundi aqui. Inciso 2. Projetos de leis complementares reguladoras das matérias discriminadas no artigo 38, parágrafo único e seus incisos da Lei Orgânica do Município de Natal. Inciso 3. Criação, transformação e extinção de cargos públicos, além de concessão de pensão especial. Inciso 4. Aprovação e modificação do regimento interno da Câmara Municipal. Inciso 5. Rejeição de veto. Inciso 6. Cassação de mandato de vereador, prefeito e vice-prefeito. Artigo 190. Os processos de votação na Câmara ocorrerão através de sistema aberto e nominativo. Parágrafo único. É vedada a utilização de escrutínio secreto para qualquer tipo de matéria sujeita à votação pela Câmara Municipal de Natal. Todos os processos de votação da Câmara se darão por votação nominal e aberta, sendo igualmente proibida a utilização de votação simbólica. Artigo 192. A votação nominal será feita pela chamada dos vereadores através do primeiro secretário e não será admitida a recontagem dos votos. Parágrafo único. O vereador poderá solicitar declaração de voto por até 3 minutos. Artigo 195. Anunciada a votação de uma proposição qualquer, qualquer vereador pode requerer destaque de parte dela, bem como de emendas ou subemendas. Parágrafo 1. O pedido de destaque será sempre deferido pelo presidente. Parágrafo 2. A rejeição da proposição principal prejudica todos os destaques antes deferidos. Parágrafo 3. Aprovada a proposição principal com destaque, submete-se a votos a matéria destacada que somente integrará o texto, se aprovada. Parágrafo 4. O quórum para aprovação da proposição principal é o mesmo necessário para aprovação de seus destaques. Parágrafo 5. Destacada uma emenda, sê-lo-ão automaticamente suas subemendas e as emendas com a primeira relacionadas. Seção 6. Da urgência e do intertício. Artigo 196. A urgência dispensa as exigências regimentais, salvo a de número legal, do prazo de 24 horas após a sua leitura no expediente e de parecer, que, neste caso, deverá ser oral, para que a proposição seja apreciada. Artigo 197. Artigo 197. É isso mesmo, artigo 197.
A concessão da urgência dependerá da apresentação de requerimento escrito, que somente será submetido ao plenário se assinado. Inciso 1. Pela mesa diretora, em proposição de sua autoria. Inciso 2. Por comissão em assuntos de sua especialidade. Inciso 3. Por 1/3 dos vereadores da Câmara Municipal. Parágrafo 1. Concedida a urgência para a tramitação de qualquer proposição, toda a pauta restará prejudicada até que seja encerrada a votação da matéria que se encontra sob o regime de urgência. Parágrafo 3. Os pedidos de urgência deverão ser apresentados antes de iniciar-se a ordem do dia. Artigo 198. Interstício é o lapso do tempo existente entre duas discussões da mesma posição. Artigo 199. O pedido de urgência e dispensa de interstício obedecerá ao disposto neste regimento interno.